Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Eu vou conversar agora com o vereador do PL, vereador de Campo Grande, André Salineiro. Muito bom dia, vereador. Obrigado pela participação. Muito bom dia, Carlos. Também muito bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando hoje. Vereador, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre os seus trabalhos na Câmara Municipal aqui da capital, eu acho importante a gente repercutir um pouco, falar um pouquinho sobre o voto do ministro Luiz Fux ontem. Como que o senhor, eleitor do ex-presidente Bolsonaro e também um parlamentar de direita, encara a decisão do ex-ministro? Eu acho que o voto do ministro foi muito bem pautado, muito bem trabalhado e realmente ele aceitou várias alegações por parte da defesa, não só do Bolsonaro, como dos outros réus que estão ali sendo julgados. Demonstrou muito bem essa questão da parcialidade em que a primeira turma está tendo com o julgamento do caso, né? E pontuou ali alguma diretriz que esperamos que Zanin e Carmen Lúcia, em partes, acolham, né? Para que possa, então, ter ali a quantidade suficiente de divergência para que a defesa, então, peça que esse julgamento vá para o pleno do STF. O senhor acredita que vai ser o desfecho dessa votação, vereador? Pela primeira turma, se realmente ficar esse processo ali, está claro já, a condenação é certa. Né? E ela já é certa muito antes de iniciar esse julgamento. Então, a única esperança que eu vejo é ir para o pleno. Caso contrário, teremos essa condenação e somente uma anistia para aliviar os problemas que já estão sendo causados por essa perseguição política. E não tem como não falar porque independente, cara, da pessoa ser uma defensora do Jair Bolsonaro, da direita ou não, independente disso, há de convir que está tendo uma tremenda injustiça, né? Como o próprio Luiz Fux colocou ali, é inadmissível que um processo, né, com mais de 70 terabytes de conteúdo probatório seja avaliado, né, em pouquíssimos dias, porque o próprio mensalão, como foi citado, né, foram 2 anos para receber a denúncia e depois 5 anos para julgamento. E o nosso, esse julgamento que está acontecendo aí em 5 meses. Então, está clara essa perseguição. Qual que é o objetivo? Tirar Bolsonaro da presidência. Então, volto a frisar, realmente uma anistia realmente para amenizar os problemas que já estão sendo causados, né? E causados não só para a família dos réus que estão lá, não só para eles, mas para a democracia brasileira. Para a democracia brasileira, porque está em jogo o futuro do Brasil. E, vereador, numa situação em que o ex-presidente não concorra nas eleições do ano que vem, qual o senhor acredita que é o nome mais ideal para poder representar a direita aqui no nosso país? Olha, diferentemente da esquerda, a direita está com ótimos nomes para, em último caso, não ser possível a eleição do Jair Bolsonaro, e que vai ser um golpe, caso ele não... Porque nós falamos sempre, né? Eleição sem Bolsonaro é golpe. E está sendo um golpe mesmo aplicado por eles. Bom, mas tem vários nomes, né? Tem o próprio Tarcísio, tem o Ratinho Júnior, que está fazendo também um excelente trabalho lá no Sul. Tem o Zema, tem o Caiado. Então, assim, tem vários nomes que realmente poderiam ali suprir. Mas nós estamos confiantes de que realmente esse julgamento, ou pela anistia, vai tornar o Bolsonaro aí apto a concorrer às eleições de 2026. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais de política partidária aqui de Campo Grande e também aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul com o vereador André Salineiro. Porque agora, vereador, a gente vai falar sobre um assunto bastante pertinente e que repercutiu bastante, né, nas últimas semanas aqui na nossa capital. O senhor apresentou emendas ao projeto de lei complementar enviado pela Prefeitura de Campo Grande à Câmara Municipal que altera regras de cobrança do IPTU,
O objetivo dessas propostas é assegurar equilíbrio entre arrecadação e justiça fiscal, protegendo os contribuintes ao mesmo tempo em que preserva a arrecadação municipal. Vereador, eu notei, inclusive nós acompanhamos, né, em tempo real a audiência pública que foi organizada pelo senhor, fizemos vários conteúdos sobre ela, inclusive, e eu notei que o senhor falou muito sobre justiça tributária e fiscal. Como que hoje, na visão do senhor, está a realidade quando a gente fala de IPTU, apartamentos, condomínios, casas térreas, como que está a realidade hoje aqui na nossa capital? Nós temos alguns casos, muitos casos, de disparidade na base de cálculo do IPTU. Isso aí interfere muito na vida das pessoas, porque por muitas vezes o que é cobrado do cidadão corresponde a 1, 2, 3 salários que ele recebe durante um ano. Então acaba sendo um imposto muito alto, né, inserido sobre o seu imóvel. Então essa justiça fiscal, essa justiça tributária faz com que a prefeitura arrecade, sim, porque a prefeitura é um poder público, ela precisa da arrecadação para sobreviver, porém tem que ser uma arrecadação justa. E defendemos isso. Quando os impostos e tributos eles são cobrados de uma forma justa, inclusive aumenta-se a receita por parte do poder público. Agora, quando o poder público quer demasiadamente aumentar esses impostos, a arrecadação diminui porque as pessoas tendem a ficar na informalidade. A questão do IPTU, ela interfere não só na questão da alíquota, mas também na base de cálculo, né? A base de cálculo que seria o valor venal desses imóveis. Por isso que eu digo que há uma disparidade muito grande que foi encontrada, inclusive através de um trabalho de um perito judicial que foi contratado para fazer esse trabalho e que lá na audiência pública demonstrou algumas disparidades aí que existem no nosso município e que podem ser controladas pela Câmara Municipal a partir do momento que a Câmara seja protagonista na participação, né, de futuros aumentos que possam haver relacionados ao IPTU. Porque daí, Carlos, nós temos que ter em mente também que não é só o IPTU que aumenta, tem uma cadeia de impostos, como por exemplo o ITBI, né, que acaba sendo afetado, e também nas transações imobiliárias. Então, é um cuidado muito grande que nós temos que ter. Uma das emendas que eu fiz foi justamente para que, quando ocorrer um aumento por parte da prefeitura no valor de base de cálculo dos imóveis, né, na planta genérica dos imóveis, que esse aumento seja passado pela Câmara para ser explicado tecnicamente e oficialmente o porquê que foi aumentada essa planta genérica, para que os vereadores tomem conhecimento, façam as indagações e aí dê o consentimento, né, para que realmente o chefe do Poder Executivo possa fazer isso. Caso isso não aconteça, a Câmara fique de fora, nós podemos claramente ocorrer aí em aumentos que não são ideais para a população. Então essa foi uma das emendas apresentadas, né? Inclusive, vereador, a gente notou que houve até algumas discrepâncias, né, de até 16 vezes, né, quando a gente fala de diferença do valor venal entre imóveis. Vereador, como que a gente chegou até aqui? Porque, veja, por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu acho que o meu IPTU está muito alto. E ela olha lá no carnê dela e ela vê que o valor está acima do valor de mercado. Quer dizer, o teu imóvel vale R$500 mil e por vezes pode acontecer de ele estar avaliado por 700 mil. Quer dizer, você está pagando um IPTU num valor bem mais elevado. O que acontece geralmente e de praxe, não só no município de Campo Grande, mas nos outros municípios brasileiros, é que os imóveis eles são colocados, o valor ali venal, um valor menor do que realmente vale, porque senão ele fica inviável. Então, justamente para ter essa flexibilização. Agora, para cima, já com certeza é um abuso, né? Então, aí fica a dica, o proprietário do imóvel pode, através lá na Casa do Cidadão, requerer essa reavaliação para que realmente seja abaixado esse valor do imóvel. E, vereador, diante desses esclarecimentos, né, para a população, dessas análises, né, que foram feitas nesses imóveis e que foram encaminhadas à prefeitura também, o que a prefeitura alega?
Não, a prefeitura, cara, está bem disposta a aceitar as emendas, tá? Mesmo porque o que ficou claro ali é que não teve uma má fé por parte da prefeitura de fazer essas cobranças, mesmo porque são cobranças que já estavam sido lançadas, já tinham sido lançadas, né? E quando chegou um projeto lá relacionado à L3 e à questão do IPTU, o meu gabinete se debruçou sobre esse projeto. E outros vereadores, creio que também. E quando encontramos algumas falhas ali, de pronto entramos em contato com o pessoal do Poder Executivo, que previamente já acatou essas emendas. Falou, não, essas emendas têm procedência, iremos acatar. São 4 emendas que eu coloquei no projeto, ainda não foi votado esse projeto vai entrar em pauta provavelmente já na próxima semana, né? Mas nós já temos a notícia por parte da prefeitura que serão acatadas essas emendas que eu fiz no projeto que a prefeitura enviou. Inclusive, uma das emendas, pessoal, amplia o prazo para loteamentos fechados pagarem alíquota de 1% de 3 para 7 anos. Ô, vereador, qual foi assim os principais fundamentos dessa proposta? Essa proposta, ela iniciou lá atrás, quando eu apresentei um projeto na Câmara Municipal, no início do mandato, um projeto que visava diminuir a alíquota do IPTU sobre terrenos dentro de condomínio de 3,5% para 1%. E a minha justificativa nesse projeto era que o terreno dentro de um condomínio fechado, ele já cumpriu sua função social. E aí, Carlos, é bom deixar claro, todos os níveis de condomínio, seja o mais popular quanto o mais alto padrão, independente, se ele está dentro de um condomínio fechado, ele cumpriu a sua função social. Tanto que tudo que acontece de manutenção ali dentro do condomínio não é a prefeitura que faz, é o condomínio. Troca de lâmpada, pavimentação, pintura da guia, enfim, tudo é o condomínio. Então não tem um porquê se cobrar 3,5%, mas sim 1%. E aí, esse projeto ainda está passando pelas comissões da Câmara, porque é um processo demorado, e levei para a prefeitura também e disse assim, olha, eu tenho esse projeto que está na Câmara Municipal, mas se vocês apresentarem esse projeto aqui, eu acho que inclusive por vício, para não incorrer o meu em vício de iniciativa, seria mais salutar a prefeitura apresentar, o Poder Executivo apresentar, né? Foi o que a prefeitura fez, mandou o L3 para a Câmara Municipal, e aí nós estamos fazendo alguns ajustes, esse que o senhor falou de 3 para 7 anos, inclusive é uma das emendas também que eu coloquei para se tornar o projeto mais salutar para a população. Inclusive, o senhor defende que a atualização de base, né, do cálculo do IPTU só aconteça mediante ao relatório final, né, vereador? Relatório final, exatamente. É isso que eu estava dizendo sobre a transparência, né? Nós temos transparência, porque senão não dá para ser via decreto. Simplesmente o prefeito, o que tiver no cargo em Campo Grande, falar, ó, eu creio que essa região de Campo Grande deu uma valorizada, então a gente vai aumentar tanto por cento. Mas qual que é o critério que foi utilizado para isso? Então precisamos monitorar isso e nada melhor do que a Câmara, que é a casa do povo, para fazer tal. Inclusive, vereador, nesta semana a gente noticiou no nosso site acritica.net um pouquinho mais informações sobre o setor imobiliário aqui da nossa capital, aqui de Campo Grande. A gente notou que é um setor que está em expansão e, de certa forma, essa discrepância, essa diferença de IPTU, isso acaba também trazendo reflexos negativos no momento do aquecimento do setor, não é mesmo? Com certeza, em todas as esferas, volto a frisar, né? Inclusive na venda dos imóveis da Minha Casa Minha Vida, e imóveis com valores mais baixos, enfim, todos são afetados. Eu estou me reunindo muito para ouvir os players que estão envolvidos nisso, como cresce, a CVI, o Secov, enfim, várias instituições e órgãos que realmente nos deram a base, porque é importante falar isso, que o trabalho de vereador não é assim, quando chega, pelo menos eu tenho essa metodologia, quando chega um projeto no qual realmente envolve outros órgãos, outras entidades, outra classe, enfim, eu costumo passar o projeto para análise eles me trazem um feedback e aí a gente começa a trabalhar sobre o que pode ser feito. E foi assim, construída a 4 mãos essas mudanças no projeto, que como você falou, Carlos, muito importante.
o setor imobiliário, que é um dos principais setores na nossa cidade. Estou falando desde a construção civil, como também de negociações, é extremamente afetado quando se muda, quando se tem impacto através de projetos que alteram alíquotas, bases de cálculo, referentes a tributos e impostos. Seja ele IPTU ou ITBI. O ITBI, para você ter uma ideia, eu tenho um projeto que foi lá da legislatura passada, que eu apresentei. Antigamente, o ITBI aqui na nossa cidade sempre foi pago à vista. E tinha um grande problema, porque o ITBI é 2% sobre o valor do imóvel. Então tem muitos imóveis que o ITBI fica extremamente caro. E o que as pessoas faziam? Né? Faziam um contrato de gaveta e não pagavam o ITBI e esperava depois, na próxima negociação, passar para outra pessoa. Enfim, a informalidade. E aí o que eu fiz? Eu fiz um projeto para parcelar esse valor, né? Juntamente com o vereador Otávio Trade, na época, apresentamos ao prefeito e nós queríamos que fosse o parcelamento até 12 vezes, mas acabou que no final ficou em 6 vezes. Hoje esse parcelamento do ITBI em 6 vezes facilita o pagamento para muitas pessoas e traz essas pessoas para a formalidade, aumentando inclusive a arrecadação por parte do município. Muito bem. Eu estou conversando com o vereador do PL, vereador André Salineiro. Vereador, falando ainda, tudo isso, né, toda essa discussão aconteceu por meio de uma audiência pública, né, que foi proposta, que foi organizada pelo senhor. Falando ainda sobre a audiência pública, temos uma outra audiência pública marcada para esta sexta-feira, amanhã, dia 12, também organizada proposta pelo vereador André Salineiro, com o objetivo de mostrar que Campo Grande fortaleça o papel estratégico aí diante da rota bioceânica. Vamos falar um pouquinho sobre essa audiência pública, vereador? Exato. Todos convidados, amanhã, 9 horas, na Câmara Plenária da Câmara Municipal. Estamos bem ansiosos por essa audiência. Vários nomes estão vindo de fora, os órgãos relacionados já marcaram presença e iremos realmente discutir e dali trazer várias pontuações para que Campo Grande seja protagonista na rota bioceânica. Nós não podemos permitir que Campo Grande ou seja apenas um mero corredor da rota ou que não tenha esse protagonismo. Porque, inclusive, por vezes, ficou ameaçado de Campo Grande não estar presente dentro dessa rota bioceânica. Então, é importante. Fiz um projeto para transformar Campo Grande como a capital da rota bioceânica. E ali realmente vai ser uma reunião muito produtiva e creio que sairá dali informações pertinentes para que a gente faça de Campo Grande o protagonismo dentro da rota bioceânica. Lembrando que essa audiência pública começa amanhã, acontece amanhã e começa às 9 horas na Câmara Municipal e vai ser aberta a todo o público. Ô vereador, então vamos falar um pouquinho sobre o seu mandato, né, na Câmara Municipal. Inclusive, o senhor ficou um período afastado, voltou. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse retorno na Câmara Municipal de Campo Grande. Olha, cara, eu estou muito contente de poder retornar à Câmara Municipal. Mesmo porque esse tempo que eu fiquei fora da política, 4 anos, né, foram anos de aprendizado, foram anos de amadurecimento, e eu sempre digo que nada melhor do que você sair do cenário que você está para você poder olhar lá dentro com outros olhos, né? Isso amadurece muito. Então eu digo que hoje eu sou uma pessoa com uma garra enorme para poder fazer o trabalho realmente exemplar, deixar um legado. E estamos trabalhando muito. Só nesses 8 meses de mandato já foram quase 60 projetos de leis apresentados. Alguns já foram inclusive sancionados pela prefeita, já estão aí em vigor. Outros estão tramitando na casa. Fora os projetos de leis, nós trabalhamos muito com indicações também. A população procura o meu gabinete e a partir dali a gente faz as indicações para que a prefeitura realize os serviços que têm que ser realizados. Então o vereador trabalha além da parte de legislar também como fiscalizar e cobrar os atos do Poder Executivo. Então assim, são inúmeras funções que o vereador tem e que dá para fazer um trabalho para o cidadão de Campo Grande. Óbvio, deixamos claro, né? O problema do tapa-buraco nas ruas não é problema do vereador. O
problema da saúde, que muitas vezes a pessoa reclama, falta médico, etc., não é o problema do vereador. Só que o vereador pode cobrar, o vereador pode fiscalizar. Então, isso sim é papel do vereador. Essa cobrança e essa fiscalização para que os serviços sejam os mais adequados possível para a população. Muito bem, eu conversei com o vereador André Salineiro do PL. Vereador, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E eu que agradeço, é sempre muito bom vir aqui na rádio e fico à disposição o mandato e aqueles que quiserem, inclusive, mandar, Carlos, algum pedido para que o nosso gabinete possa fiscalizar, possa ali solicitar uma indicação, entra na rede social lá, @André Salineiro, que manda essa mensagem, teremos o maior prazer em poder atender de alguma forma. Muito obrigado, um bom trabalho. Agora são 8 horas e 3 minutos em Mato Grosso do Sul.